Graça e paz, meus irmãos. Eu quero meditar com os irmãos sobre a busca do favor de Deus. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. O evangelista Lucas narra que uma semana depois de Jesus haver falado sobre a cruz, isso no capítulo 9, verso 23 de Lucas, após falar da sua paixão, da sua morte por meio da cruz, Jesus levou Pedro, João e Tiago para orar no monte, onde derramou a sua alma em oração. Em sua oração, Jesus vai buscar o favor de Deus. Jesus vai buscar o favor de Deus porque Jesus não havia sido aceito em sua pregação. A sua palavra não havia sido aceita pelos nazarenos. Quando Jesus prega naquela cidade, os nazarenos, por preconceito de saber que Jesus era filho de carpinteiro, era filho de José, de Maria, e os seus irmãos eram conhecidos daquelas pessoas, tão somente por este preconceito, a palavra de Jesus não foi aceita em Nazaré. Pelo contrário, tentaram matá-lo, apedrejá-lo, jogá-lo de um abismo. E nessa oração, Jesus fala ao Pai que as palavras dele, de Jesus, não havia sido aceita pelos nazarenos. Jesus também vai falar nesta oração que o seu próprio povo, o povo judeu, pelo qual ele veio para ser o Messias, não lhe deu boas-vindas, o rejeitou. E na sua própria família, Jesus era quase que um estranho para os seus irmãos, que segundo o evangelista João, no capítulo 7, versículo 5, não criam em Jesus. Pelo contrário, debochavam de Jesus, dizendo: se você é o Messias, não fique em casa, saia, para que o povo te conheça como o Messias. Jesus ora buscando o favor de Deus, porque as suas palavras não eram aceitas, o seu próprio povo não lhe deu boas-vindas, e no seio da sua família, ele era quase que um estranho. E além de tudo isso, os inimigos que o cercavam e que cada vez se aproximavam dele, procuravam tirar-lhe a vida. Enquanto Jesus ora ao Pai buscando a graça de Deus, buscando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, os seus discípulos dormem
estão cochilando, estão sonolentos, não estão ouvindo essas palavras de agonia de Jesus. E de repente, quando despertam, eles veem o brilho da glória de Jesus, a transfiguração. E Pedro, meio sonolento, e os outros discípulos, que não ouviram as palavras de agonia de Jesus, e não viram o processo que resultou no brilho da glória de Jesus, propõem fazer tendas na terra para santos, no caso Moisés e Elias, que haviam sido glorificados no céu. É neste contexto que o evangelista Lucas diz que Jesus leva Pedro, João e Tiago para o propósito de orar no monte. E eu quero meditar com você, meu irmão, minha irmã, sobre a busca do favor de Deus. E na busca de Jesus, pelo favor de Deus, pelo fato da sua palavra não ser aceita, por causa de preconceito, pelo fato do seu próprio povo não o recebê-lo, não lhe dar boas-vindas, pelo fato da sua própria família tê-lo como um estranho dentro de casa, e pelo fato de a sua vida correr risco, perigo, ameaça de morte, Jesus busca o favor de Deus. E de que modo Jesus busca o favor de Deus? Primeiramente, ele busca o favor de Deus buscando companheiro de oração. O versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 28, diz que Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Quem é Pedro, João e Tiago? Pedro foi aquele que confessou que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. João é aquele que já idoso, com uma longevidade de vida, vai testemunhar no Apocalipse tudo que viu e ouviu. Tudo que viu no céu e ouviu do ressurreto. Tiago é aquele que, não temendo a própria morte, enfrenta a morte. É o primeiro apóstolo a ser morto ao fio da espada, por Herodes, o sanguinário. São estes que Jesus busca para serem companheiros de oração. Pedro, cujo nome significa rocha, firmeza, pedra. João, cujo nome significa graça, gracioso, misericordioso. Tiago, cujo nome significa aquele que supera. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quando nós passamos pelas crises, pelos sofrimentos, pelas decepções, e buscamos, e devemos buscar o favor de Deus, devemos buscar companheiros de oração, pessoas que nos animem, que nos motivem, pessoas que nos elevam. E Jesus, na busca do favor de Deus, escolhe companheiros.
Pedro, João e Tiago, que além de estarem juntos, sempre estiveram juntos, seja na pescaria, seja na casa de Jairo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, seja no jardim de Getsêmani, quando estiveram com Jesus na agonia da oração de Jesus, eles agora estão juntos com Jesus. Porque Jesus carecia por demais de firmeza, carecia por demais da graça de Deus, da misericórdia de Deus, carecia por demais de superar este momento de tristeza, de agonia, em que ele enfrentaria a sua morte e morte de cruz. Você, meu irmão e minha irmã, como todos nós, também passa por momentos de crise. E quem são as pessoas que te cercam para te animar, para te motivar, para te ajudar? São pessoas cuja vida é uma rocha, cuja vida você encontra a graça de Deus, cuja vida te ajuda a superar os maus momentos, os maus pedaços desta vida. Quando você busca o favor de Deus, quem são as pessoas que te cercam? Pedro, João e Tiago. Porque quando nós estamos maus, nós precisamos de pessoas que estejam bem para nos animar, nos motivar, nos inspirar. Eu não vejo uma pessoa que carece de buscar o favor de Deus com pessoas, junto com pessoas que não são firmeza, junto com pessoas que não operam a graça de Deus, a misericórdia de Deus na nossa vida. Eu não consigo imaginar você, meu irmão, minha irmã, passando por um mau caminho na sua vida, junto com pessoas que não superam a própria fraqueza delas, os próprios problemas delas. Como vão te ajudar a superar a sua agonia, a sua tristeza, a sua frustração, o seu problema? Por isso, João e seu irmão Tiago, juntamente com Pedro, são os escolhidos por Jesus, que busca a graça de Deus, que busca estar firme no propósito de sua missão, que é morrer na cruz do Calvário, que busca superar, como de fato superou, porque o Jesus crucificado, ele é ressurreto, e o Jesus ressurreto é glorificado nos céus, cujo nome é o nome que está acima de todo nome, e cujos joelhos todos se dobrarão e confessarão que Ele é o Senhor. Jesus contou uma parábola, certa feita, de dois homens, um fariseu e um cobrador de impostos. Ambos foram ao templo, entraram no templo e oraram. Mas um
era orgulhoso, era presunçoso, era arrogante. E Jesus diz que ele orava apontando para o outro. Este que era arrogante, orgulhoso, presunçoso, era o fariseu. E apontava para o cobrador de impostos, dizendo: Senhor, eu não sou como este. Eu sou melhor. Como que você vai buscar, meu irmão, minha irmã? A graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, com pessoas orgulhosas, presunçosas, arrogantes. Este fariseu era presunçoso, arrogante, orgulhoso, enquanto que o cobrador de impostos, Jesus disse que ele não ousava olhar para os céus, não ousava levantar os olhos aos céus e dizia, batendo no peito: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Com qual desses Jesus subiria ao monte para orar? Com certeza seria com um cobrador de impostos. Porque Jesus sobe ao monte para orar, para superar o seu sofrimento. Jesus sobe ao monte para orar, para que a graça de Deus lhe fosse revelada. Jesus sobe ao monte para orar, para que ele permanecesse firme como uma rocha, no seu propósito de ser crucificado, de vencer o pecado na cruz, de derrotar Satanás na cruz, de vencer a morte na cruz. Meu irmão, minha irmã, possa ser que a sua oração não seja como a de Jesus, que orou, derramando a sua alma, dizendo ao Pai: as minhas palavras não são aceitas, porque as pessoas são preconceituosas. Possa ser que você não esteja vivendo a situação que Jesus viveu, em que o próprio povo não lhe deu boas-vindas, o rejeitou, não o recebeu. Possa ser que os seus problemas dentro da sua casa não sejam os de Jesus, em que ele era quase que um estranho para os seus irmãos. Possa ser que você não esteja sofrendo ameaças, passando por perigos, mas eu creio que você passa por algum sofrimento, por alguma agonia, outra, que ainda que seja diferente da de Jesus, você carece, como eu careço, tanto quanto Jesus, de buscar o favor de Deus. Mas buscar com companheiros de oração. Não com pessoas que nos desanimam. Não com pessoas que só veem desgraças. Não com pessoas que nos fazem desanimar, mas com pessoas que nos fazem ser mais firmes, com pessoas que nos fazem ver mais a graça de Deus, porque tem pessoas que só veem desgraça, e nós carecemos de pessoas que nos fazem ver a graça de Deus e nos ajudem a superar as nossas agonias, sofrimentos, enfim, as intempéries da vida. Que você, meu irmão, minha irmã, possa ter Pedro, João e Tiago como companheiros de oração. Busque pessoas que elevem a sua autoestima, elevem a sua alma até o favor de Deus. Porque aquele fariseu arrogante, orgulhoso, presunçoso, Jesus disse que a oração dele não foi ouvida
porque ele orava dele para ele mesmo. Mas a oração do cobrador de impostos, esta foi ouvida e ele voltou para casa justificado. Voltou sabedor que Deus haveria de abençoá-lo. Busque companheiro de oração, porque Jesus buscou o favor de Deus buscando companheiro de oração. Mas Jesus buscou também o favor de Deus buscando transformar vidas. Jesus subiu aquele monte não apenas para orar por ele, mas para transformar a vida de Pedro, João e Tiago. Pedro carecia por demais ser transformado, assim como Tiago e João. Quando Jesus anunciou a sua paixão, quando Jesus disse que a sua morte seria pela cruz, Pedro discordou de Jesus. O chamou em um canto e disse: mestre, isso não vai acontecer jamais, eu não deixarei, eu irei com o Senhor até a cruz. E mais à frente um pouco, Pedro foi aquele que apanhou a espada e cortou a orelha de Malco no jardim de Getsêmani. Pedro precisava ser transformado e Jesus subiu ao monte para buscar o favor de Deus para si mesmo, para Pedro, para João e para Tiago. João e Tiago eram os irmãos Boanerges, os irmãos irados, os irmãos que ficaram ofendidos porque os samaritanos não permitiram que Jesus passasse pelo território deles, e eles falaram com Jesus para invocar fogo do céu para consumir, matar, aniquilar os samaritanos. Tal como Pedro, João e Tiago careciam também de ser transformados. E foram. Porque mais tarde João está ao lado da cruz, aos pés da cruz. E não é mais um irmão Boanerges, irado, mas é o discípulo amado, a quem Jesus confia os cuidados de sua mãe, de Maria. Jesus busca o favor de Deus, buscando transformar vidas. E é assim também conosco, meu irmão, minha irmã. Buscando o favor de Deus não só para nós, para a nossa necessidade, mas para transformar vidas ao nosso redor. Não basta você ter uma exibição de Jesus como Pedro, Tiago e João tiveram da transfiguração e não ter a sua vida transformada para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus, para dizer aos outros que Jesus é a solução de tudo, de todos os problemas. E Pedro aprendeu essa lição. Quando Cornélio mandou os seus mensageiros para chamar Pedro, porque o anjo disse para Cornélio que as orações de Cornélio, as esmolas de Cornélio haviam subido até o céu, mas que para falar do Evangelho era necessário que ele chamasse Pedro, ele o fez. Mandou mensageiros, e quando esses mensageiros estavam chegando em Jope, cidade onde Pedro estava hospedado, em Atos capítulo 10, verso 9, diz que Pedro estava no telhado de sua casa, um telhado plano, e ali Pedro orava. E foi ali que Deus revelou a Pedro que Deus não faz acepção de pessoas. E foi ali que Pedro não discordou de Deus, como havia discordado de Jesus, mas Pedro concordou com Deus e foi com os mensageiros até a casa de Cornélio, onde ele pregou que Jesus é o Cristo.
E o resultado dessa pregação, que o Espírito Santo desceu sobre todos daquela casa. E houve uma conversão seguida do batismo. Jesus busca o favor de Deus, buscando transformar vidas. E aqueles discípulos, particularmente Pedro, João e Tiago, careciam de uma transformação interior, careciam de ter o seu coração transformado. Não muito tempo atrás, Jesus havia enviado 70 discípulos numa missão. Quando voltaram, Jesus perguntou como foi a viagem, e eles disseram que haviam expulsado demônios, haviam curado pessoas. Jesus disse para eles, perguntou-lhes o que as pessoas sabiam e diziam sobre Jesus. E eles disseram que uns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era Elias. E Jesus disse, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, mas por que vocês não falaram isso lá na missão? Expulsaram demônios, curaram doenças, mas não falaram quem eu sou. E depois que Pedro, João e Tiago descem do monte, eles descem para pregar, para anunciar, para proclamar que Jesus é o Cristo. Assim João escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas e escreveu o Apocalipse. E por esse Jesus ser o Cristo, Tiago não poupou a própria vida, não teve medo da morte, quando Herodes mandou matá-lo ao fio da espada. Meu irmão, minha irmã, quando você busca o favor de Deus, busque também transformar vidas ao seu redor. Não é fácil, porque as pessoas são de coração duro. E é por isso que Jesus sobe ao monte, passo a passo, para transformar aquelas vidas. E valeu a pena, porque os 3 discípulos que sobem ao monte são discípulos transformados que descem daquele monte. São discípulos como Pedro, que aprendem com Jesus a orar, buscando o favor de Deus, como Pedro orou no telhado plano da casa em Jope, e desceu daquele telhado para ir à casa de Cornélio, para também transformar vidas ali, entre a família de Cornélio e os amigos de Cornélio. Jesus busca o favor de Deus, buscando companheiros de oração, buscando transformar vidas. E Jesus busca o favor de Deus, buscando instruções antes da crise. Porque a crise de Jesus não era apenas que a sua palavra não era aceita por causa do preconceito dos nazarenos. A crise de Jesus não era apenas que o seu próprio povo não recebeu, não lhe deu boas-vindas. A crise de Jesus não era apenas que a sua família o tinha como um estranho dentro de casa. Mas a crise de Jesus era, sobretudo, as ameaças de morte, o perigo de morte. Jesus morava na Galileia. Não foram os galileus que o mataram, foram os judeus da Judéia. Jesus morava na Galileia, onde ele tinha amigos, não corria risco de morte, ameaça de morte, perigo de morte. Mas Jesus está na Judéia, está em Jerusalém, onde moravam os seus inimigos e futuros assassinos. E Jesus, ele busca o favor de Deus, buscando instruções antes da crise. Por isso que a conversa dele com Moisés, a conversa dele com Elias, é sobre a morte. A morte
da qual ele deixaria este mundo. A morte pela qual ele estaria 3 dias sepultado, morto. E Jesus, ele busca as instruções antes da crise. Por isso que, quando ele é preso no jardim de Getsêmani, quando ele é apresentado ao Sinédrio, e até mesmo na cruz do Calvário, você encontra um Jesus calmo, sereno e tranquilo, que surpreendeu o centurião, que vendo todas as humilhações que Jesus passara até ser crucificado, se surpreendeu. E surpreendido, ele disse: este verdadeiramente era filho de Deus, era um homem justo. E tudo isso que Jesus, naquele monte, onde ele foi transfigurado, ele orou, buscando instruções antes da crise. E assim, meu irmão, minha irmã, nós temos os nossos amigos e temos os nossos inimigos. Não confie em você achar que você hoje está entre amigos, que seus inimigos estão despercebidos. Eles aguardam o momento, e você bem sabe disso. Porque neste mundo não falta um para puxar o nosso tapete. Neste mundo não falta um para nos desejar e planejar e executar o mal contra a nossa vida. O salmista no Salmo 109, ele disse, orando ao Senhor, ele disse que os seus inimigos pagavam o amor dele com ódio. Pagavam o bem que ele fazia com o mal. E assim foi com Jesus. Por isso ele busca o favor de Deus, buscando instruções antes da crise. Ao contrário de Pedro, Tiago e João, que estavam dormindo, cochilando, estavam sonolentos. E ao estarem cochilando, sonolentos, ao estarem dormindo, quando acordam, quando se despertam, veja o que Pedro falou, o que Pedro propôs, que se fizesse 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E o evangelista Lucas diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. E não sabia mesmo. Porque quando você está cochilando, sonolento, está dormindo, e você é despertado em meio a alguma situação, como que você se desperta? Sonolento, dormindo, cochilando, e não sabe realmente o que está dizendo ou fazendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não ache você que buscar o favor de Deus não carece de buscar instruções antes da crise. Não deixe para orar na hora da crise, e muito menos depois que a crise já está avançada. Ore antes. Domingo é o dia de orarmos, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Domingo é o dia de orarmos para que o Pai nos dê o pão nosso cada dia. Domingo é o dia de orarmos para que o Pai nos perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Domingo é o dia de orarmos para que o Pai nos livre do mal deste mundo. Domingo é o dia de orarmos para que o Pai não permita que caiamos em tentação de negar o nome dele, de blasfemar contra o nome dele, ou de duvidar da graça dele. Domingo é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia que oramos, buscando instruções para toda a semana.
instruções para crises que virão. E nós precisamos ter o propósito, como Jesus teve o propósito de subir ao monte, com bons companheiros, com boas companhias, com bons amigos, com bons irmãos, para orarmos ao Senhor. Não fique você, meu irmão, você, minha irmã, cochilando, dormindo, desatento, sonolento, porque situações, momentos de crise difíceis nos ocorrem. E nós não podemos ter a nossa mente confundida com sono, não podemos ter a nossa mente sonolenta, não podemos ter a nossa mente, senão despertada para sabermos o que falar e o que fazer. E para isso vale a pena orar o Pai Nosso com fé e subir um outro monte, não só o monte da oração, mas o monte da bem-aventurança, porque são nas bem-aventuranças que Jesus nos orienta em todos os níveis da nossa vida, em todas as nossas necessidades. Procure se aprofundar no ensino de Jesus no monte da oração, para que você seja um cristão, uma cristã perfeita, como nosso Pai Celestial é perfeito no céu. Daniel, no capítulo 6, versículo 10, depois do rei Nabucodonosor assinar a lei que proibia orar para outros deuses, senão os deuses da Babilônia, Daniel capítulo 6, verso 10, diz que Daniel entrou na sua casa, foi para o seu quarto, as janelas do seu quarto se abriam para Jerusalém, e ali ele se ajoelhou, orou, rendeu graças, como sempre ele fazia. Ou seja, Daniel não orou na hora da crise, do decreto, da nova lei que proibia orar para outros deuses. Daniel sempre orava e continuou orando, antes da crise. Que você, meu irmão, minha irmã, possa ter bons companheiros de oração, como Pedro, Tiago e João. Pessoas que vão acrescentar na sua vida firmeza, graça, pessoas que vão te ajudar a superar o seu mau momento, o mau caminho que você está passando, que você possa ter, buscando o favor de Deus, a oportunidade de transformar vidas ao seu redor, com a sua oração, com o seu bom testemunho. Que você possa ter, meu irmão, minha irmã, quando buscar o favor de Deus, a certeza que oração se ora bem antes de qualquer coisa que nos vá acontecer, porque nós sabemos que vivemos num mundo que jaz no maligno. Você tem um coração transformado, meu irmão, minha irmã, transformado como o de Pedro, Tiago e João, ou você ainda tem um coração de irmãos Boanerges? Você tem um coração transformado pela oração, ou você tem um coração que discorda de tudo e de todos? Eu quero crer que, buscando o favor de Deus, você busca um coração transformado pela sua própria oração. E quando nós oramos para nós mesmos, como ensina a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Ou seja, em obediência, nós acatamos a vontade do Senhor. Que você tenha um coração transformado,
Que você possa orar por graça, porque tem dias que nós acordamos e nos falta a fé para enfrentarmos o nosso dia. E você ore por graça, pela graça da fé, do arrependimento, pela graça da santificação, pela graça da perseverança. Não fique cochilando, sonolento, fique acordado, desperto. Ore por graça, porque é pela graça que nós recebemos as instruções do Senhor para superarmos todas as nossas dificuldades, os nossos dilemas, as nossas necessidades. Que você, meu irmão, minha irmã, se sinta bem no meio de outros irmãos. Que você tenha a alegria de compartilhar as suas necessidades com irmãos que são verdadeiros companheiros de oração. Porque tem pessoas que só a presença delas nos dão depressão, nos desanimam, nos deixam mais tristes quanto estamos tristes. Mas que você possa ter boas companhias, pessoas, irmãos da fé, como companheiro de oração. Que você creia, meu irmão, que a oração orienta a sua vida, buscando o favor de Deus. Busque o favor de Deus passo a passo. Suba o monte. Eleve a sua alma, o seu coração, pedindo o favor de Deus para você mesmo e recebendo o favor de Deus, que você esteja influenciando outras vidas que carecem também de orarem com mais fervor, com mais fé, pelo favor de Deus. Mas que infelizmente estão em meio a maus companheiros. Infelizmente não tiveram o privilégio que Jesus teve de ter Pedro, Tiago e João, e que você tem de ter uma igreja que ora a seu favor. No amor de Jesus, o Senhor da igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja sobre você, meu irmão e minha irmã, e você repouse, e você permaneça hoje e para todos sempre. Amém.